Olá, bem-vindo a mais uma edição do Pode Contar. Já sabe que esse espaço é criado para direcionar e inspirar através de histórias reais de profissionais, empreendedores e líderes de opinião. Hoje tenho comigo um jovem que tem como sobrenome Persistência e vocês já vão perceber por quê. Há mais ou menos 5 anos decidiu fazer o seu nome no mundo do audiovisual e design gráfico. Porque desistiu de trabalhar por conta de outrem. Mais do que eu, vocês vão ouvir a história na primeira pessoa. Doutório, bem-vindo ao Ei, Pode Contar. que excelente apresentação. Isso é coisas de documentário. Não estou habituado a essa apresentação. Não, Não estou. aqui no Pode Contar é assim, as apresentações são assim. Muito Mas, forte. mais do que eu, gostava que fizesses uma autoapresentação, porque nós conhecemos-te como Doutório. Mas queria que desses assim o teu nome do bilhete. Ok. Bem, pessoal, aqui vai a apresentação, não é? Eu sou Detório, não é? Nome do bilhete, assim conforme solicitou, Antônio Kitoko é o meu nome. Kitoko significa bonito já agora, né? Yeah, na É linguagem. Lingala, Não, Kikongo, Kitoko, bonito. Sim, bonito, significa bonito. Muito bem, Yeah. muito bem, que bom. Yeah, Hoje o Doutório está mais ou menos na casa dos 30, certo, mas tem um percurso profissional consolidado, muito sólido, graças a Deus. Nós gostávamos de conhecer ou saber um pouco como é que foram dados os teus primeiros passos para chegar agora como nós conhecemos. certo. Vou já falar dos meus primeiros passos, mas na minha apresentação falhou uma coisa aí. Eu gosto muito de deixar bem claro na apresentação, não é? Uhum. As pessoas conhecem o Detório como profissional, yeah, mas o Detório é pai, marido de uma linda mulher, Ai, que bom. que aproveita e já mandou um abraço, está ali de São Fernandes. Hoje é dia 14. Estás aqui, e a princesa. E de duas filhas lindas, Tenho 3 mulheres Alicia na e vida. a Shane Baby. 3 mulheres na minha vida. Ai, que Yeah. bom. Na minha apresentação não pode faltar isso. Que bom. Tirando ainda o lado profissional, que eu sou o diretor da Wendo Studio, diretor criativo, né? Uma empresa de audiovisual que muitos conhecem. E é isso, o resto vamos conhecer no decorrer da conversa, Que começa agora. certo? Já agora, como é que eu comecei, não é? Sim, os teus primeiros passos. Primeiros passos. Nós hoje conhecemos um jovem que, como disseste, é Sim. diretor de uma empresa responsável, né? Quem idealizou e quem conduz a empresa, Certo, mas nós sabemos que isso não surge do nada. certo. Então, o que nós queremos saber agora, conhecer, é este percurso. Como é que foram dados os teus passos para chegar ao ponto que estás hoje? Bem, pessoal, os meus passos foram muito naturais, não é? Para já, eu sempre disse, quando eu comecei, não tinha recursos, só tinha vontade. Eu não comecei para ter sucesso. E só para teres noção, quando eu comecei a empreender, eu nem sabia que se chamava empreendedorismo. Yeah, o empreendedorismo me encontrou a empreender. Ai, que bom. Eu conheci o nome depois. Depois percebi que o que estava a fazer chama-se empreendedorismo. Antes era só Isso vontade de ter o que é teu. era só, não é? Paixão pela arte e prontos, não é? Eu tenho uma história. Eu quis muito ser engenheiro informático. E aí eu cresci a falar, não, vou ser engenheiro informático. Aqueles sonhos de criança, sem muito... Eu se calhar não sabia muito bem o que é que fazia um engenheiro informático. De saber que não, eu domino o telefone, domino os computadores. Sempre fui aquele menino lá na zona, que tudo que tinha a ver com informática era comigo. Um pequeno E por nanga, incrível, né? yeah, e por incrível eu dava a mesma solução. Yeah. Não sei que, olha, eu já peguei até telefones que a pessoa esqueceu o código. Anteriormente tinha os códigos padrão, né? Sim. Yeah. Existia um código que tira, independentemente do código que meteste, existia já um código no padrão que era padrão, que saía. As pessoas me viam tipo só mágico.
Yeah, por incrível, eu dava soluções, computadores, enviar música, pendrive, como tudo era muito novo, não é? As pessoas não Sim, tinham muito sim. conhecimento, yeah, então as pessoas me viam mesmo como gênio naquilo. Então eu disse, não, vou estudar engenharia informática. Mas, quando eu vou já, termino o ensino secundário, né? Vou para o ensino médio, aí começam a fatigar os meus sonhos. Digo assim, né? Começam a fatigar os meus sonhos. Porque eu vou para estudar informática e vou para uma vaga de eletricidade. Pessoal, coisa totalmente diferente. Muito Um diferente. menino que tanto sonhou por algo, não é? E você coloca para uma outra área. E eu disse, não, eu não vou estudar. Não quero, tipo, minha cena não é essa. Sempre fui muito rebelde. Quando eu decido alguma coisa, tem que ser. É isso, é isso. Eu sempre soube aquilo que eu queria. Tá vendo? Eu não sou pessoa assim, por influência, tipo, que se influencia rápido, não é? Facilmente. Que segue os outros. Não. Eu sempre sabia a minha cena. Eu disse, não quero estudar eletricidade. Chega o meu pai e me diz, troca na faculdade. Mais importante é que você tem que ter uma formação. Yeah. Mais importante Yeah. é estar a estudar. Depois entrei, a minha professora de informática, porque na eletricidade tem disciplina também de informática. Quando eu entrei, aquela desconhecer, ela perguntou, tipo, vocês que estão aqui, eu levantei, contei a minha história, disse, não, eu não quero estudar esse curso. E ela contou a história dela, que não é a minha, que estudou eletricidade no médio e na superior trocou. E disse que eu não tinha que ficar triste e que podia muito bem seguir a eletricidade e depois trocar. E foi isso que fizeste. Não foi isso que eu fiz. O que fiz não aconselho para as pessoas fazerem, porque as minhas decisões eu tento muito não tirar para o mundo, porque acabam por ser um pouco perigosas. Se a pessoa perceber mal, é um pouco perigoso, estás a ver? Eu às vezes me fecho, deixo só para mim. E primeiro ano, a 10ª classe, não é? Também só eu, como era mesmo já mal, bati o primeiro ano, porque aí se reprovas ficas um ano em casa sem estudar. Bati o primeiro ano, mas no segundo ano, o que é que complicou? Complicou por quê? Porque eu já estava a exercer e a ganhar dinheiro com algumas coisas que eu fazia em casa. Eu já fazia design gráfico, já estava a trabalhar com isso, fazia assim flyers de eventos. Isso já estava a me complicar com a escola. Já estava a puxar, não é? A arte nas veias estava a puxar. E eu só precisava de um motivo forte para abandonar a escola. E esse motivo forte foi o meu primeiro emprego. Que foi efetivamente design gráfico. Design gráfico. Entrei como design gráfico, mas depois fui obrigado a ir para uma outra área, porque a empresa não tinha muita demanda naquilo. E tu aprendeste o design neste primeiro emprego ou começaste a ter noções de design em algum lado, começaste a estudar alguma coisa ligada a isso e foste trabalhar para desenvolver? Como é que entras nesse mundo do designer e do audiovisual também? Mais uma vez, eu quando comecei a fazer design gráfico, não sabia que se chamava design gráfico. Por isso que eu digo, eu mesmo sou artista. Eu nasci mesmo já para arte. Muito bom. As minhas primeiras artes que eu já vendia, eu fazia no Word, só para teres noção. No Word? No Word. No Microsoft Word. Era programa de fazer documento, mas eu fazia lá panfleto. E eu vendia aquelas artes. Eu nem conhecia a expressão design gráfico. Eu nem conhecia que existiam softwares como Photoshop. Naquele tempo usava-se muito CorelDRAW, Photodraw. Eu não conhecia estes softwares. Mas eu via algumas artes na rua que eu não conseguia fazer. Eu dizia, mas esses fazem. Ou seja, eu é que fui à procura. Eu é que fui à procura dos softwares. Eu lembro que eu ia em qualquer informático, perguntava qual é o programa de fazer isso? Olha, eu trago aqui para esse tempo que temos internet, temos Instagram, temos acesso à informação, a muita coisa, e nós estamos a ver muitos jovens que ainda reclamam por falta de oportunidade. Imagina, né? Eu naquela altura,
por exemplo, né, o Photoshop que eu aprendi era em russo. Yeah. Sem noções nenhumas da língua. Yeah. O software estava em russo. Ou seja, eu nem sabia o que estava a clicar. Não é? É só saber, não, aqui nesse botão faz isso, faz isso. Fui conhecendo. Por isso que eu depois tive a habilidade, independentemente da linguagem do software, eu sabia mexer. Yeah. Não tinha acesso, não tinha mesmo acesso. E olha só como é que eu começo a mexer no Photoshop. Photoshop é já um programa específico, tipo saiu já do Word para ir mesmo num programa de design. Yeah. O meu irmão, que também conhece o Osmar, Sim. tinha um amigo em Eu que eles chamo-lhe estavam... de bolacha, ele sabe por quê. Um rala para o Osmar. Yeah. Ele tinha um amigo, dançavam, tinha uma escola de dança. O Osmar dançava muito, a dança como é que eles não dançam. Então, Estou tímido. este amigo já era um pouquinho informado. Também porque nós temos que ter sempre referência. Sim. O irmão dele se formou onde? Windhoek, Namíbia, engenheiro informático. Por intermédio do irmão dele, ele já tinha muito acesso. Tipo modem. Antigamente era modem. Yeah. Modem, internet. Tipo, ele já tinha internet. Já tinha mais conhecimento das coisas, softwares. E ele chega em nossa casa, assim, né? A mexer no computador. Viu o Photoshop. Olha, eu já tinha o programa. Eu já tinha o Photoshop. Quem é antigo na informática sabe. Anteriormente, nós guardávamos softwares em discos, em pendrive. Você não sabe se é para quê, mas só tens que guardar. Guardávamos vários softwares. Yeah. Só para falar, não, essa é minha pasta de programas. E nessa pasta de programas já tinha um programa para design gráfico. Ou seja, E eu nem sequer conhecia. Era uma época de escassos recursos, Sim. mas com muita vontade de fazer acontecer para, de alguma forma, mudar a realidade e ter outras, como é que eu diria, outras experiências de vida. Certo. E vocês passaram por esse percurso todo? Passamos por esse percurso todo, não é? Yeah. E ele encontrou o programa, disse, vocês têm Photoshop? Oh, o Photoshop é o quê? Yeah, ele instalou e começou a trabalhar naquilo. Eu disse, oh, é mesmo isso que eu procuro. Afinal, se faz aqui. Por quê? Porque eu pegava já coisas prontas. Imagem com fundo, escrevia só já em cima. E ele começou a criar tudo do zero. É isso que eu queria aprender. Estás a ver? Eu disse, oh, criaste o fundo que eu baixo. Tipo, ele criou do zero. Epa, e daí, conheci o software, comecei a estudar. Quando entro já nessa empresa, não é? Eu entro já com alguma base, não é? Ele mesmo também foi a pessoa que me ensinou muito, né? Que já tinha mais conhecimento na área. Daniel Congo, meu mentor, meu eterno mentor. Ai, que bom. DC, Daniel Congo, muito obrigado. Eu sou muito grato a ele. Ensinou muita coisa, design gráfico, produção de música também na altura. Com esse conhecimento já era suficiente, né? Eu fui para a empresa, fiz o teste, mostrei as minhas habilidades, gostaram, contrataram-me. Isso Na em altura, 2015. 2015. Boas. Saí da escola. Olha, tem uma história até que eu gosto de contar. Eu mentia assim em casa que estou aí na escola enquanto ia trabalhar. Mas é uma cena também fixe. Tipo, eu sempre pensei assim, não é? Pô, nós estamos a estudar para quê? Para depois, para amanhã tem um emprego. O emprego apareceu agora e eles viram que eu estou capacitado para esse emprego. Por que eu não vou? Não é? Okay. Porque nós temos que parar de generalizar a vida. Não é? Nem todo mundo vai ser professor, nem todo mundo vai ser médico. Então, nós vamos ter artistas. Então, há áreas que não precisa desse processo de mestrado. Nós só temos que respeitar. As pessoas só têm que se conhecer. Sim, Você tem que se conhecer. Se veste fazer o que é aqui no mundo, não é? Graças a Deus, me deu discernimento muito cedo. Eu vi, essa é a minha cena.
Com medo, claro que eu tinha medo, porque a sociedade me meteu muito medo. Se você não tem licenciatura, se você não estudar, não vai ser ninguém, nunca vai chegar a grandes sítios, grandes locais. Tinha esse medo. Fui mesmo com esse medo e, graças a Deus, eu fui crescendo, fui crescendo. Tinha até uma vez quando eu vi uma notícia que me deixou um pouco confortável. Vi uma notícia: Mark Zuckerberg termina agora a licenciatura, abandonou a licenciatura para criar o Facebook. Eu disse, então não sou único, estás a ver? Estás a ver? É muito bom quando nós começamos a ver pessoas grandes também que, ou seja, criou o Facebook antes e só foi terminar depois. Ele já era o Mark Zuckerberg. Então, isso começou a me dar mais certeza que, não, talvez o caminho que eu escolhi também não está na totalidade errado, estás a ver? Talvez eu possa ter resultados aqui. Então, essa chamada de atenção que eu quis, não é, puxar lá em casa, nós não vamos generalizar as coisas, não é? Nós devemos nos conhecer, o que é que viemos fazer, quais são os nossos propósitos, e cada um tem o seu caminho. O que deu para mim pode não servir para ti. E é isso. E está tudo bem. Não devemos crucificar aqueles que escolheram o caminho para empreender, e também não devemos crucificar quem escolheu a universidade, por exemplo, fazer a sua formação. Está tudo certo. Pois, a sociedade também tem de ter esse equilíbrio, né? Tem de ter. É verdade que existe um padrão. Nós fazemos este caminho acadêmico para chegar a um determinado nível aceitável para a profissão, fazer currículo para concorrer em uma determinada empresa. Certo. Mas há também aquelas pessoas que podem, e foi o teu caso, Sim. que achou que seria melhor começar por construir o teu próprio background, né, com recursos próprios, começar a trabalhar de forma assim simples, tá a trabalhar e está a aprender e depois dar continuidade aos estudos. Certo. Trabalhou por mais ou menos quantas empresas para depois decidir que chega, eu vou andar pelos meus próprios pés? Passei várias empresas, né? Várias empresas, né? Antes até de ligarmos as câmeras, estava aqui a contar que eu havia deixado um emprego que pagava mais por um que pagava menos. Em contrapartida, esse emprego que pagava menos me dava mais tempo. Eu fico a pensar nessas atitudes que eu tive, era muito humilde. Tipo, eu fico admirado comigo, esse puto tinha um mindset lixado. Porque as pessoas gostam muito de dinheiro, sabes, né? Yeah. E aí, tipo, a pessoa, tipo, olha, não, aqui é que está me pagar mais, fico aqui, né? Mas como é que eu pensei assim? Como é que eu, naquela altura, pensei, não, quero ter mais tempo para aprender, para se desenvolver, para criar outras coisas. Tipo, como é que eu pensei isso? Porque o tempo é o nosso maior ativo. É verdade. Então, se eu ganho menos, mas tenho mais tempo, eu posso monetizar esse tempo para ganhar mais ainda. Eu posso usar esse tempo para aprender, mas para daqui a algum tempo ganhar mais ainda. É verdade. E aí, tipo, fiz isso, acho que eu tinha 19 anos, tipo, 18. E aí... Funcionou. Eu sou muito fã, meu. Eu sou... eu até fico a falar assim, eu sou gênio, estás a ver? Algumas Nós também atitudes somos que eu fãs tive. teus, por isso é que estás aqui, não pode contar. Passar a tua experiência, porque reconhecemos um grande potencial em ti. Certo. E uma referência muito grande para inspirar os jovens, porque há muitas pessoas que estão a essa altura num ponto em que estão sem saber que posição tomar, que decisão tomar, certo. porque tem aquela pressão social, mas também tem o sonho dele. Ele acredita em algo, mas tem a questão do padrão existente que de alguma forma limita. Será que vai funcionar? Será que não é uma loucura? Como é que as pessoas vão encarar isso? E se não der certo? Então, experiências como a tua, claro que também, como disseste, foste com medo, mas ver que com medo você foi e funcionou, pode servir sim, e eu acredito que vai de inspiração para muitas pessoas. Vai sim. E então agora nós queremos perceber quando é que
depois de decidires fazer essa troca de trabalho por um que te pudesse possibilitar estudar mais, investigar um pouco mais sobre o mercado e começar a empreender de forma séria, como é que foram os teus primeiros momentos nessa cena? Certo, não é? Para dizer que quando eu vou para o meu primeiro emprego, eu sou muito grato a esse meu primeiro emprego porque me abriu muito a mente. Eu já sempre fui uma pessoa de mente aberta, né? Mas às vezes, para nós desenvolvermos, temos que estar no ambiente também que nos permite desenvolver. Eu acredito que Elon Musk não seria o Elon Musk que é se não saísse da África do Sul e fosse Canadá e depois Estados Unidos. Eu acho que se ele estivesse na África do Sul, não seria o homem mais rico do mundo atualmente. Então, só para dizer, ambiente, tá vendo? O meu primeiro emprego, meio que eu vou dizer que foi o ambiente que me permitiu se desenvolver mais ainda. Imagina, você está a sair de uma zona periférica, não é? Está a sair de uma condição assim, meio gás, e vais para uma realidade. Foi no Nova Vida, mesmo, lá no início, quando Nova Vida mesmo era o Nova Vida. Nova Vida. E chego numa realidade de trabalhar dentro do Nova Vida, não é? E pronto, eu sempre digo, né? Nós, como seres humanos, as coisas não podem nos passar assim, sem dizer nada, não é? Pessoas inteligentes têm que reparar tudo, têm que olhar tudo à volta. Uma das coisas que me deixou, é normal nos dias de hoje, mas aquilo para mim bugou a minha mente, é tipo internet a fibra, que não acaba, tá sabendo? Eu, na minha casa, aí nos nossos acho que Net One na altura, acho que já nem existe, era você não podia baixar muito, ou seja, não te permitia você estar livre naquele universo, porque não tinhas dados suficiente, não podes mexer muito, senão vai acabar, tipo, tens que poupar, tens que usar só aquilo para enviar e-mail, para estudar no Google. E eles me disseram, essa internet, tipo, não acaba. Não acaba. Como assim? Como assim? Não acaba. Estás a ver? Aquilo disparou a minha mente. Como uma outra pessoa também podia lhe dizer, tipo, aquilo também não podia lhe dizer nada. Estás a ver? Então aquilo já me disse, não acaba. Então pronto. Nesse emprego eu tive a oportunidade de quê? De investigar muito, de estudar muito. Todas aquelas limitações que eu não tinha que eu tinha no YouTube, de a fundo, eu passei a investigar a fundo, baixar softwares, programas, investigar na minha área de design. E o que foi o jogo de virada para me tornar no editório que sou hoje, Otília, eu estava um dia na internet, eu me deparei com um vídeo, este vídeo do Tiago Fonseca, e ele disse 5 livros que me fizeram multimilionário antes dos 20, algo assim. Tipo, aquela informação me chamou a atenção. 5 livros que me fizeram multimilionário antes dos 20. Deixa eu assistir esse vídeo. Clico no vídeo, começo a assistir, começou a falar de hábitos, começou a falar de persistência, resiliência, começou a falar se os livros falam de... E depois, ou seja, como ser humano, eu tinha 2 reações naquele momento. Porque eu podia ter, ou falar que esse gajo é um burlador, está a mentir, ou falar que, não, deixa ainda seguir os passos e experimentar isso que ele está a ensinar. A partir daquele momento, eu deixei de ser técnico para ser uma pessoa estratega, assim, não é? Que eu parei de estudar ferramentas, parei de estudar programas em que eu trabalhava, comecei a estudar sobre pessoas, comecei a aprender um pouco sobre dinheiro, comecei a aprender sobre prosperidade, porque eu acho que esse é o segredo, estou aqui a revelar. Enquanto os meus colegas querem saber qual é o próximo software, qual é a novidade, qual é a atualização, qual é o próximo efeito, eu estou a estudar, se eu ganhar mais dinheiro, como é que eu devo me comportar,
como é que eu devo gerir esse dinheiro, Yeah. e como é que eu devo, como é que as pessoas se comportam no mundo. Porque o mundo é sobre pessoas. Se você entender as pessoas, você conquista o mundo. As pessoas até que vão pensar que você até é feiticeiro, né? Nós africanos temos muito porque eu fiz um vídeo que eu lancei no Instagram. Que eu estava falando tudo o que eu podia, tá a ver? Tudo o que eu podia alcançar, tudo o que eu podia fazer. Hoje soltei esse vídeo, o antes e o depois. Isso é coisa que nós não entendemos. Eu naquela altura já estava numa frequência de prosperidade e estava a aprender sobre a lei da atração. Você tem que viver aquilo com muita energia. É tudo sobre mentalidade. Se a tua mente é muito forte, ou seja, a partir daquele dia eu comecei a treinar a minha mente. Não é? Eu não era mais um técnico, eu era uma pessoa que na mente já está próspera. Treinei a minha mente, fui crescendo, fui aprendendo muito sobre prosperidade. E isso foi mesmo a chave. Comecei a passar em empresas. Por exemplo, na última empresa que eu fui, não é? Uma agência de marketing. E depois, quando era um emprego, não é? Que um jovem como eu, na altura, um bom emprego mesmo já, tipo, um pagamento fixe. Mas eu sabia quais eram os processos. Disse, não, já passei para várias empresas. Agora, tipo, chega. É agora ou nunca? É agora ou nunca. Já tenho muitos conhecimentos. Agora, vou mesmo já prestar atenção na Wendo Studio. Por acaso o nome não era Wendo Studio. Tive que mudar por causa do branding também. Queria ver como algo novo. Tipo, é agora. Vou criar algo novo, extraordinário. E pronto. Isso tudo não foi por acaso. No início, sim, não é? É isso que eu disse. As coisas me encontraram. Eu nunca pensei, tipo, vou empreender. Eu nem sabia se isso é o quê, mas eu só fazia as coisas. Mas na corrida, na caminhada, fui aprendendo coisas, conceitos, e depois que solidificaram aquilo que já estava dentro de mim. Mesmo que já estava dentro de mim, aquilo só solidificou, e aí prontos, não é? As pessoas pensam que Detalhe simplesmente surgiu. Não, é mesmo conhecimento, é a mente, pessoal. Estudem, é a mente aqui, mentalidade. Se a tua mentalidade é de sucesso, tudo o resto vai ser consequência. Vai acontecer. Nós temos hoje conhecida a Wendo Sim. Studios e muitos dos conteúdos que são divulgados nós já sabemos e eu particularmente já consigo identificar e sei, essa é mais um da Wendo. Certo. Mas nós gostaríamos de saber qual foi e como foi a tua primeira empresa como tal. Tipo, eu vou criar isso e daqui eu vou chegar lá. Ou seja, primeira empresa, assim, ideia ou primeira empresa, algo já mais formal, mais sério? Empresa, algo que você criou para te rentabilizar, algo teu. Ok, eu comecei com a Pro Design, fotografia e vídeo. Fotografia e vídeo. A Pro... Poxa, minha esposa está aí do outro lado, lembrou? Porque até o nome é Pro, é de profissional, Pro Design. Eu fazia design, fotografia, vídeo também, não é? A Pro Design depois evoluiu para Toco Zoom. A Toco Zoom, direi já o que toco. Foi a Toco Zoom. E pronto, a Toco Zoom também era ligado. Eu sempre fiz design, fotografia e vídeo. Meio que uma cena assim pro gráfico e depois eventos. E até hoje, ou seja, a Wendo é consequência desses projetos que muita gente até que não conhece que a Wendo veio desse projeto pode pensar que foram projetos fracassados. Mas não. Para existir uma Wendo teve que existir esses pequenos projetos, não é?
E pronto, muito antes disso tinha um cyber no bairro. Acho que isso aí não conta muito, né? Conta sim, Conta? claro que conta. Como Yeah, não tinha uns- conta? É assim, eu posso abrir eu posso colocar uma bancada Sim. na minha porta a vender determinados produtos, poucos, Certo. mas que daqui a pouco evolui para um armazém. Eu tenho genes aí Certo. da bancada. Certo. Então, esse é o 0 ou 1. Claro que conta. Certo, certo. Epá, este cyber, yeah, eu era um puto mau, mesmo mau. Yeah, meio que eu estava a ficar com todas as moedas do bairro. Estás a ver? Estava a receber as moedas das crianças. Yeah, eu tinha bué de moeda, Otília. Por causa dos jogos. Yeah, por causa dos jogos. Boas. Eu enchia assim uma caixinha de moeda. Na minha mãe era já balem. Dinheiro do tomate. Yeah. Querem tomate, pegava uns 200. Na altura, tomate era 100, 200. Não é tipo esse vosso tempo que está tudo bem caro. Yeah. Tomate, não sei, era bala mesmo. Eu tinha uma caixinha. Por acaso até tem uma foto que espalhei bué de moeda tipo na minha cama. Yeah. Tinha mesmo bué de moeda porque eu comprei 3 PlayStation. Era o teu sinônimo de prosperidade aí, né? É. Na cama, as moedas. E olha, isso já é muito bom. Tipo, eu não mexia nas moedas. Eu só gastava os. Yeah. Sem ninguém me explicar, disse, vou guardar tipo, essas moedas, porque eu já tenho os cash, né? Papel, né? Sim. Yeah. Deixa-me guardar essas moedas, só mesmo ver a moeda crescer. Eu também não sei qual era o objetivo com aquilo. Yeah. E as coisas comigo aconteceram mesmo naturalmente. Guardava aquelas moedas sem muito objetivo. Isso é um sinal já de prosperidade, tá a ver? Não é o quanto você ganha, mas é o quanto tu guardas. Yeah. Yeah, isso eu fazia, por isso que eu sou gênio, pessoal. Fazia as coisas naturalmente. Eu começo a imaginar essas coisas e fico, uau, sou fã desse puto. Mas prontos, tinha muita moeda. Depois compro mais o quê? Compro uma traquilo, acrescento lá fora do cyber. Yeah. Eu tenho fotos, olha, a minha história é bem interessante, por quê? Porque há muita gente que conta a história, não tem registro. Registros, yeah. Eu tenho um registro, tudo que eu fiz, eu tenho um registro desse matraquilo. Yeah. Eu tenho um registro e tem um vídeo que eu ainda não soltei, vou soltar quando eu ficar rico, acho que daqui a 5 anos. Yeah, vou soltar esse vídeo. E nós vamos estar aqui Yeah. para ver o vídeo. Onde eu falo já que eu estou a gravar esse vídeo para guardar quando eu ficar rico, vou fazer antes e depois. Eu, bem miúdo, tenho esse vídeo bem guardado. Até soltei só um trecho do vídeo, mas o maior conteúdo está guardado. Falo de tudo que eu terei na altura, não é? Yeah, tudo que eu vou construir, falei nesse vídeo. E esse vídeo está publicado no YouTube, mas está privado. Daqui a 10 anos eu vou lançar esse vídeo. Não vou eram deixar 5 anos? público. Sim, porque já passaram 5 anos. Ah, ok. Tá faltando mais 5. Ah, boas. Yeah, então, daqui, tipo, quando completar 10 anos o vídeo, eu vou lançar. Isso também para mostrar nas pessoas que em 10 anos dá para fazer muita coisa. 10 anos até muito. Só nesse vídeo, só de 5 anos, muita coisa mudou. E eu fui sempre empreendendo, e é algo que... Lifestyle, estás a ver? Eu não criei empreendimento para ter sucesso, para crescer com a empresa. Não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Olha, eu só abri a empresa porque um cliente estava a me obrigar a faturar com o NIF. Eu comecei a ter já alguns clientes fixe. Tem que ter NIF na fatura. NIF, isso é o que Isso então? é o quê, Nife? Fui já outras pessoas que têm, assim, mais velhos que têm empresa, começaram a mandar fatura e não sei, mas depois disse, não, também tenho que ter isso, não posso estar sempre atrás das pessoas. Foi assim que eu criei a empresa no papel, senão aquilo foi tipo lifestyle, tipo minha cena, tô aí, sem grandes planos, sem grandes objetivos, assim, de tipo, sem grandes metas, mas eu sabia que podia crescer, estás a ver? É isso que eu quis dizer, né? Em cada ano, Otília, em cada ano da minha vida, eu dei sempre o melhor e fui sempre o melhor. Desde o ano que eu comecei a trabalhar até hoje, todos os anos eu me supero. Às vezes fico muito triste quando vou para um empreendimento de amigos, de um ano depois, 2 anos, Da mesma coisa. encontro a mesma coisa. Digo, pô, mas
não falo também às vezes, fico assim a pensar, mas esse nega não cresce, mas tipo, por que então? Yeah. Eu não consigo, eu tenho que inventar uma coisa, eu tenho que crescer. E foi com isso que nós paramos em 2022 na Wend Studio, né? Yeah, Wend Studio. Yeah. Como é Queres que que eu tu conte a hoje... história que Claro que saio sim. do... Aqui tu podes contar. Pronto, pessoal. O que eu fiz não aconselho para ninguém. Não aconselho. É muito perigoso. Yeah? É só para... Tu ouves, analisa. Se faz sentido para ti, podes Arriscar. moldar. Yeah. Mas é mesmo se fazer sentido. Tipo, o que eu digo muitas vezes não são coisas que devem ser seguidas porque estão no meu contexto. Eu não sei qual é o teu contexto. Eu tinha a minha mulher concebida. Uhum. Yeah, minha mulher concebida e eu envio a carta de demissão no último emprego porque é aquilo que eu estava a dizer antes. Era um emprego que me sufocava muito. Yeah. E me fazia muita pressão. Eu trabalhava com muita gente, envia isso, envia aquilo. Epá, dinheiro era fixe, mas a minha paz, eu precisava da minha paz. Yeah. Eu precisava. Eu sabia que a minha mente podia fazer muito mais se eu saísse daquele emprego. Mais uma vez larguei aquele, fiquei só com um contrato que eu tinha para fazer artes mês, que pagava um pouquinho. Falei, epá, pelo menos esse pouquinho vai dar para comer. Para renda não vai dar, mas para comer pelo menos vai dar. Vou sair, é agora ou nunca. Vou apostar na minha empresa de audiovisual e eu só tinha uma câmera. E nem estamos a falar de datas muito distantes. Distantes. 2022, 2021, né? 2021. Yeah. Em 2021 eu só tinha uma câmera. Todo esse material que está aqui, as câmeras, luzes, não existiam. Eu emprestava luz, emprestava microfone. Yeah. Mas eu disse, é agora. É tudo sobre energia. Yeah. Quando tu colocas energia em alguma coisa, fala, vou pegar nisso e vai funcionar. Vai mesmo funcionar. Encontrei pessoas no mercado. Entrei com toda a minha energia, com toda a minha garra. A Wend Studio cresce ano após ano. E aí nós vamos crescer mais ainda. Claro que sim. Yeah, vamos crescer mais ainda. Isso ainda é só o começo. Nem 50% se nós estamos ainda. Yeah, vocês esperem. Isso ainda vai muito longe. Isso é só o início. Como é que tu descreves, sendo ainda um embrião ainda, como é que tu a descreves hoje e como é que tu a vês daqui a mais ou menos 2, 3 ou os 5 anos na altura em que vais lançar aquele vídeo que guardaste? Certo. Nós somos um embrião por quê? Porque eu digo assim, não é? Nós não fazemos ainda tanta coisa, mas nós já somos referência. Na Sim. minha cabeça não é tanta coisa, mas esse pouco que nós mostramos já somos referência no mercado angolano. Isso porque eu sempre digo, o nosso mercado é muito fraco. Yeah, é muito fraco. E é muito novo também, não é? É verdade. Não é muito exigente. Yeah. O que nós temos guardado, os planos, são coisas grandes até, são coisas que não... Yeah, o mercado não está preparado para isso. Ainda, né? Ainda. Então nós estamos também a meio gás, assim, a correr com o mercado. A seguir o ritmo do O mercado. ritmo do mercado. Nós ainda temos muito para dar. Agora, daqui a 5 anos, epá, eu não gosto muito de tirar assim as coisas já, o que é que eu vou fazer, né? Mas, yeah, vamos ver coisas grandes. E olha, eu crio até planos, tipo, posso dizer daqui a 5 anos. Eu quando assusto as coisas estão a acontecer em um ano. Muito antes. Yeah, 2. Yeah. Os planos que eu tenho, nesse momento aqui, estamos na sala da Wend Studio a gravar podcast. Temos mais 2, 3 salas que está a acontecer. Também estão O cliente a não gravar. tem que esperar porque a sala está ocupada. Yeah, e é isso. Nós vamos ser que nem uma televisão. Ai, que Yeah, que nem uma televisão que não está online, ou seja, não é uma televisão como é que se diz? Convencional. Convencional, yeah, mas é uma cena do digital. Yeah, porque este podcast acaba por ser um programa. Sim. Yeah, então nós estamos com essa visão.
E eu não tenho medo de, às vezes, tirar. Oh, tu está a tirar a tua visão, vai imitar agora. Vai trabalhar na mesma intensidade. Vai entregar da Vai. mesma forma energia. Energia. Vai yeah. estar disposto para isso. Eu Yeah. posso partilhar o meu projeto de vida agora. Do jeito que eu for colocar energia nesse projeto, ninguém vai colocar do mesmo jeito do que eu. Ou vai colocar mais, ou vai colocar menos. Não é? Não é tudo. Projeto bonito todo mundo tem no papel. E agora, do jeito que a pessoa vai aplicar. Aí isso já está aqui na mente. Sim, Por isso que eu não tenho sim. medo de partilhar as coisas, porque eu sei a aplicação de cada pessoa é diferente. Por isso é que também existem muitas pessoas no mercado, mas uns têm notoriedade e outros nem por isso. Certo. Né? Então é muito a forma como cada um trabalha, como cada um decide se projetar, como cada um se dedica àquilo que quer fazer. Então nós podemos sempre fazer as coisas e partilhar com as outras pessoas a mesma visão, mas nem sempre as pessoas vão chegar onde nós chegamos. Certo, E certo. porque as pessoas não estão, não querem fazer as coisas do mesmo jeito. Eu quero chegar lá, mas eu não quero, eu não estou processo. disposta a fazer o mesmo processo que tu fizeste. Certo. Daí não conseguir os mesmos resultados. Infelizmente, a verdade é essa, que nós reclamamos de oportunidades, reclamamos que tem coisas que não conseguimos ou caminhos que não conseguimos fazer, mas a verdade é que nós não estamos dispostos a nos esforçar para. Muito bem. Nós também sabemos que tu tens uma empresa com subempresas, Certo. que é uma outra visão que muitas pessoas não têm. Não tem. Criou uma coisa e fica naquela coisa, não tem a ideia de criar várias como subclasses para de alguma forma diversificar o que fazem. Certo. Como é que funciona? Pessoal, só para vocês terem noção, não é? Eu aprendi isso já também desde muito cedo, que não devemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu já não tenho como falhar, Otília. Não tenho como falhar. Eu me blindei de um jeito. A minha vida já não tem como dar errada. Não tem como dar errada. Porque as coisas que eu tenho nem é material, estás a ver? Está aqui dentro, são os conhecimentos que eu já tenho. Eu sempre digo, onde eu ponho a mão, brilha. Não importa a área. Se eu for serralheiro, tipo, minha serralharia vai brilhar. Não vou fazer porta, não vou fazer janela. Vou fazer uma indústria. Vou começar pequeno. Essas mesas aqui, vou lá na cidade não é essas mesas, isso é o que eu fiz. É mentira. É que eu fiz isso. Tipo, sério? O meu mindset, não é? Não coloquei a mão tipo, na massa. Mas fui lá, comprei a folha, pedi para cortar, trouxe o menino que fita, meteu a fita, fui no serralheiro, faz uma base. Tipo, é a minha ideia. Então digo, é que eu fiz. Eu podia vender, eu vendo isso mais caro do que, por exemplo, trocar fechadura. Há serralheiro que estão a trocar fechadura, a fazer fogarelo. Tipo, eu não podia fazer só chega isso. até aí, né? Tipo, é sobre mentalidade, é sobre visão, como tu vês as coisas. Então é isso. Eu não tenho como mais dar errado. Porque em tudo que eu pegar, vou com a minha mentalidade e vou fazer aquilo funcionar. Não importa qual é a área. Se for na pesca, vou pescar um peixe lixado, um peixe bem caro, vou começar vendendo em restaurante. Não vou pescar esse peixe aí que todo mundo come, e não. Barato. Vou estudar aí como é que eu tenho que... Vou fazer sempre diferente. Amém. Vou fazer diferente, vou brilhar sempre, em qualquer área. E pronto, e é isso que eu disse. Além da One Studio, tenho mais um projeto que eu não posso falar aqui o nome. Aquele aí fica mesmo descansado. Mas temos a Brand. A Brand é uma gráfica online. Só depois do lançamento já fizemos umas 100, acho 50 agendas para um evento do Google que aconteceu aqui em Angola. Tipo, as coisas aconteceram bem rápido. Nós fizemos agendas personalizadas. A parte gráfica. Sim. E nem... bem, a One Studio, como é audiovisual, lembras no início, eu disse que comecei com
designer gráfico. Então, como tenho experiência nessa área, tenho conhecimento, então abri mais uma empresa que ainda está dentro do meu DNA, que é design gráfico. E vou dar aqui também um insight para muitas pessoas que estão a começar, não é? Se vocês não têm dinheiro, não têm muitas condições, não são herdeiros e estão a começar um negócio. Como nós, né? Como nós. Comecem um negócio que vocês conhecem, que vocês sabem, que vocês entendem não só de processos, mas da construção de toda a matéria. Vamos pensar, não é? Tinha aqui um tempo que os podcasts estavam a demorar para sair. Estavam a fazer três dias para tirar um podcast. Eu, como conheço, digo, não, está errado. Imagina se tu não conheces essa área. Vai falar, não, é normal, é o processo da edição, é demorado. E começas a estás a perder tempo. Eu, como conheço, vim aqui numa sexta-feira, acho que foi num sábado. Vim num sábado aqui no estúdio, editei 3 programas e segunda-feira sentei com o pessoal. Tipo, eu editei isso no final de semana, tipo, 3 programas. Tipo, qual é a vossa dificuldade? Estás a ver? Isso é uma falha que pessoas que não conhecem, que só estão a investir numa área, não iam conseguir ver. Identificar. Certo? Não podiam, não é? E há falhas em processos, em grandes projetos, onde eu entro. Hoje em dia, não edito, raramente edito, não é? Raramente filmo, raramente edito, mas há situações que você tem que entrar. Imagina, tem uma falha, eu entro para resolver aquilo, para dar solução. Quando tu empreendes em algo que não tens conhecimento, tu não consegues até sentar com o time e direcionar. Como é que vais dar direção de algo que tu não percebes? E os riscos são maiores. É complicado. Então, vocês que não têm dinheiro, estão a começar a empreender, empreendam com algo que vocês dominam. Por quê? Porque senão vão gastar muito, vão precisar. Agora, quem tem dinheiro pode. Por quê? Porque quem tem dinheiro compra mentes. Quem tem dinheiro compra um editório, lhe coloca numa estrutura para ser o diretor, e esse diretor vai fazer o trabalho que ele podia fazer. E muitas das vezes essas pessoas que entendem do negócio para ser gestor são pessoas valiosas. Então esse conselho, né? Entendo de todo deal, vai ser tudo muito mais fácil. Boas. E hoje tu no início tiveste aí um mentor, alguém que de alguma forma passou muito do que depois evoluiu, do que depois desenvolveste para fazer este editório que é hoje. Sim. Mas tu também agora és mentor de muitas pessoas, já passaste conhecimento a muitas pessoas, tu lideras uma equipa. Sim, pagas, tipo, alimentas famílias, né, por alimentar inicialmente um sonho. Certo. Hoje a nossa estrutura já cresceu e vai crescer mais ainda. Temos aqui várias pessoas. Também já passaram várias pessoas por aqui que saíram com conhecimento, saíram com a visão. Eu sempre tento passar a visão. Eu não escondo nada, não é? Eu passo tudo para o pessoal, porque se eu tiver a esconder alguma coisa, alguma técnica, estaria a matar o meu próprio negócio. E pronto. Hoje, a Wend Studio é uma família, eu posso assim dizer, é uma família que está a crescer, tenho bons colaboradores e aí, pronto, é difícil encontrar colaboradores que entendam a visão do negócio, que querem crescer contigo, mas graças a Deus eu tenho aqui pessoas que acordam cedo, saem dispostos de casa e falam, não, estou aí trabalhar, estou aí fazer acontecer. Hoje temos isso. Boa. Graças a Deus. Que bom. Tu, além dos colaboradores, tu tens uma ajuda extra que é alguém que não faz parte efetivamente do teu grupo de trabalhadores, Sim. mas que sempre esteve lá.
eu conheço o Doutório já há muitos anos e essa pessoa sempre esteve lá. Eu fui procurar o Doutório numa casa aí no Morro da Luz, lá Certo, embaixo, certo. e ela estava lá. Eu fui numa outra estrutura aquele dia para fazer uns vídeos, umas fotos do meu filho na altura, e ela estava Nosso lá. modelo. Hoje ela está aqui no estúdio. Ou seja, esse percurso todo foi acompanhado e além da tua força, Certo. tem também uma força extra e muito significativa. Tu podes falar, podes contar. Podes vir para cá? Não, vem, vem. Vem, só quero falar algo assim rapidinho. Yeah, só um pouquinho. Ela está aqui, ela está Um aqui. pouquinho. Vem aparecer aqui um pouquinho. Bora devagar. Cuidado. Desce, baixa. Baixa. A câmera tá aí? Ok. Adiciona uma cadeira. Não vou ficar por muito tempo. Pessoal, vou dizer algo muito básico, não é? Ela está com vergonha. Essa é a minha companheira, minha guerreira. E não escolham a vossa parceira por emoção, yeah, por beleza, só assim. Yeah. Porque o que eu vou dizer é o seguinte: quem errou na parceira, homem, errou na vida. E Yeah. é isso. Boas. Errou na parceira, errou na vida. E ele se emociona, vai chorar. Ai, meu Deus. Não chora, amor, não chora. Não chora, não Ai, precisa que bom. chorar. E eu entendo essa emoção, Linição, e tu estás de parabéns. E eu digo isso como mulher, porque faz toda a diferença o que nós fazemos pelos nossos parceiros, pela nossa família. Certo? E eu sei que és sim responsável por o que está a acontecer hoje, Certo. né? Tens sim o teu conhecimento, a tua força, mas tens uma inspiração também, Tenho. né? Então, é isso. A minha é isso. parceira é muito dura também. Tipo, eu agora não sei. Yeah. Eu também, quando lhe escolhi, então, não. Yeah, não, tipo, olhei. Foi algo natural, estás a ver? Eu acho que O ela merece skill. uma cadeira. Traga aqui uma cadeira. Que ela O merece uma skill. cadeira aqui. O Merece skill. uma cadeira. Foi algo natural, não foi algo que eu assim fiquei a procurar qualidades, tem que ter essa qualidade, tem que ter aquilo. Aconteceu, foi algo natural, mas ela é uma pessoa muito dura mesmo. Vamos Agora- adaptar. E porque já estamos assim a praticamente terminar a nossa conversa, mas vamos adaptar porque ela merece estar aqui para essa mudou o conversa. formato. Estamos a mudar o formato e Cuidado, tudo daqui fresco. só porque de facto merece. É. Então, Lindição, como é que tu encaras hoje esta realidade que vocês têm? Porque tu conheces o processo todo. Sim, E hoje acompanhou e fez acontecer o processo. Graças a Deus. E hoje a realidade é diferente. O que é que foi mais difícil para ti, as escolhas que o Doutório teve e muitas vezes ter que apoiar, mesmo acreditar que era muito arriscado para a vossa realidade na altura? Bem, primeiro, obrigada. Por mudarmos o formato? Bem, eu penso que o mais difícil foi o início. A escolha, porque assim, eu estava gestada, estava a trabalhar e foi um período muito difícil porque ele fala muitas vezes sobre isso. Foi a altura que eu tive que, prontos, me responsabilizar por tudo. Eu aceitei tudo porque assim, fui muito criticada por isso, principalmente por parentes, por me responsabilizar absolutamente tudo. Tu és esposa e podes imaginar do que é que eu esteja a falar. Sim, claro. Foi muito difícil, primeiro por causa das críticas, depois pelas dificuldades, porque assim nós arriscamos absolutamente tudo. Ele saiu do emprego e disse, epá, eu vou arriscar. E eu tive que aceitar porque fazia parte dos meus sonhos, os sonhos deles faziam parte dos meus. Então, eu aceitei, mas foi uma fase difícil porque nós tivemos que abrir mão de muita coisa.
Investíamos em material, muitas vezes quando podíamos investir no sofá da casa, nas cortinas, nas nossas roupas, cabelo, peruca. Eu tinha uma peruca. Eu só tinha uma peruca, mas eu sabia porque que eu estava a fazer aquilo. Então, eu acho que a fase mais difícil foi mesmo o início, abrir mão de muita coisa para poder hoje viver o que estamos a viver hoje. Então, foi um processo muito difícil, mas muito prazeroso. Muito prazeroso. Bom, de uma câmera para quantas? Atualmente, Temos 5 ou 6. 4, 5 ou 6. 5, 6. 6. 6 câmeras, luzes, Mais de cenários e vários outros acessórios que deixaram de colocar em casa, né, para poder dar vida a esse sonho. Não sei se nós começamos a construir isso, se já tínhamos isso antes, mas nós somos bem parecidos. Yeah. Na família dela, na minha família, do jeito que ela é vista, é do jeito que eu sou visto. Temos muita aparência nisso. Yeah. E prontos, ela trabalha em comunicação, eu trabalho com câmera. Se ela quiser abrir um programa, quem vai filmar? Se ela tiver preparar uma proposta de marketing, se quiser um design melhor, eu posso mexer, vamos colaborar. E E vice-versa. é isso. E vice-versa. E é isso. Olhem as vossas parceiras pela crença, não é? E prontos. E se quer E ao prosperar, escolhermos- tem muito a ver com a parceira também que vai escolher para a vida. Do contrário, só desgraça atrás de desgraça. Tem Eu muito a falei ver. isso. Tem muito a ver, tem muito a ver. Tem muito a ver, tem muito a ver. Assim como que as mulheres também, né? Eu faço das palavras de ter as minhas, porque muito sabes como é que está o mundo de hoje, imediatismos e tudo mais. Eu não posso pronto, eu não vou querer ter um marido, Otília, que simplesmente, ok, tá. Eu não posso querer ser dona, por exemplo, de um império que não fui eu que construí. Eu acho que nós mulheres também temos que mudar a nossa mentalidade. Eu não posso simplesmente, ok, sou muito bonita, tenho um corpo bem bonito, então eu vou encontrar um homem que me ame, que dê tudo o que eu quero. Ok, mas tipo, o que é que você tem na mente? Um dia, quando esse homem desaparecer, o que é que tu vais ter? Nós vemos muitos casos das nossas irmãs que foram atrás de homens endinheirados e acabaram mal. Por quê? Porque não investiram em conhecimento, não têm cursos, não estudaram. Eu não falo só cursos de universidade, eu falo mesmo buscar conhecimento de verdade. Porque um dia esse homem que te sustenta, que te dá castelo, quando um dia já não existir na tua vida, onde é que tu vais estar? O que é que tu tens? O que é que tu agregas na vida das pessoas para poderes ganhar dinheiro com o conhecimento que tu tens? Ok. Então é muito importante também as mulheres verem esse lado. Estamos até aqui uma aula, ouve! Mais uma vez, muito obrigada, Datório. Muito obrigada, lindição. Obrigada eu pelo convite. Obrigada. E nós terminamos assim mais uma edição do Pode Contar. Já sabe que tu tens 3 ações que não custam nada e valem muito. Tu podes comentar, partilhar e também enviar recomendar para outras pessoas este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e para que possamos também crescer. Até já, prometemos voltar para a próxima edição com mais histórias para inspirar. Até já.